Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá! Estamos na nossa terceira partilha, no nosso terceiro encontro sobre os pecados capitais. Estamos estudando os pecados capitais e queremos te receber com grande alegria novamente aqui para podermos partilhar um pouquinho mais a palavra, o magistério, a tradição da Igreja. Nos nossos primeiros vídeos, trabalhamos um pouco a questão da introdução aos pecados capitais. No vídeo passado, falamos da primeira dificuldade, da primeira doença espiritual, do primeiro pecado capital, que é a gula. Hoje nós vamos trabalhar com essa segunda doença espiritual, esse segundo pecado capital, essa segunda investida do maligno sobre cada um de nós, a luxúria. Parece que causa um certo espanto em nós falarmos de luxúria. Ou até mesmo para nós, algumas pessoas que são de igreja, que já estão no caminho de Deus, buscando uma santidade, buscando um caminho de conversão realmente, talvez nós possamos pensar, nossa, mas a luxúria é algo muito difícil de ser combatido, ela deveria estar lá em cima, próximo do orgulho. Mas veja, os santos padres nos colocam a luxúria como o segundo pecado capital, porque é a segunda porta pela qual o maligno entra em nós. Nós estamos ainda falando de um campo, de uma doença espiritual, mas que atinge diretamente o nosso corpo, as nossas necessidades. Assim como a gula, a luxúria e nós vamos ver a avareza, são doenças que remetem ao nosso corpo, as dificuldades, as propensões ao erro, ao pecado do nosso corpo. Eu quero ler com vocês a definição do Catecismo da Igreja Católica sobre o que é luxúria. O Catecismo nos traz no seu parágrafo 2353, a definição de luxúria. 2353. Nós estamos na seção do Catecismo que fala sobre os 10 mandamentos, falando sobre o pecado, o que consiste o 6º mandamento, certo? Que é não cometerás adultério. Então, a luxúria está relacionada diretamente à prática do ato sexual, à prática da sexualidade humana. Nós vamos entender que sexualidade humana é muito mais abrangente do que simplesmente o sexo em si. Mas vamos lá. Luxúria, perdão, eu disse 2353, é 2351, parágrafo 2351. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolados das finalidades de procriação e de união. Eu vou repetir porque é a Igreja nos ensinando, é aquilo que é o magistério da Igreja, é aquilo que é a nossa fé. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo,
isolado das finalidades de procriação e de união. O Catecismo nos traz de uma forma bem clara o pecado da luxúria. Assim como a gula, o pecado da luxúria é uma realidade que afeta ao nosso espírito. Ao nosso espírito, é uma doença espiritual. Olhar para ela apenas com as aptidões do corpo é olhar de forma errada. Nós nunca, talvez não posso dizer nunca, mas nós teremos muita dificuldade em combatê-la, em vencê-la, olhando apenas para o corpo, para aquilo que é externo. Nós precisamos entender que para combater a luxúria, nós precisamos lembrar das nossas faculdades espirituais. Antes de nós avançarmos, é preciso lembrar aquilo que o Senhor nos disse no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Jesus vai nos dizer e colocar claramente no que consiste o pecado da luxúria, no que consiste essa tendência, essa doença espiritual. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Vamos repetir. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Veja que o Senhor está dizendo claramente, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente, não é a prática apenas do comportamento sexual, do comportamento da sexualidade que consiste em pecado. Mas o pecado já está no nosso pensamento, o pecado já está no nosso imaginativo, no nosso fantasioso, naquilo que nós fantasiamos. É preciso compreender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir lutar contra. Os santos padres do deserto são bem claros em nos afirmar que o principal dificuldade, o principal órgão da sexualidade é a nossa imaginação, o nosso pensamento, a nossa cabeça. Tudo começa ali com o pecado da luxúria. Tudo começa com uma fantasia boba, simples. Nós vamos fantasiando a realidade, nós vamos fantasiando as situações, nós vamos jogando ao bel prazer das nossas ilusões, vamos nos iludindo cada vez mais, fantasiando cada vez mais, até a conduta corporal, até praticarmos o ato sexual em si. Mas antes de aprofundarmos sobre o pecado da luxúria, sobre a doença da luxúria, eu preciso dizer a vocês algumas coisas que o mundo coloca para nós. O mundo coloca para nós que a igreja é contra o sexo, que a igreja é contra o prazer, que a igreja é contra a sexualidade humana. Isso é uma mentira. Uma mentira colocada diante de nossas vidas para que a gente se revolte. Nós não podemos reprimir a sexualidade humana. Existem vários psicólogos, vários sexólogos por aí, vários ólogos por aí, que dizem que nós não podemos reprimir as faculdades, os desejos, os instintos humanos, os instintos animais que o homem tem. Ora, o homem não é somente animal. Ou melhor, o homem é espiritual. O Catecismo nos coloca também claramente, antes do pecado de Adão e Eva, dos nossos pais, existia uma prevalência onde a alma, o espírito dominava a alma e a alma dominava o corpo.
com o pecado de Adão e Eva, com o pecado dos nossos primeiros pais, a consequência que o pecado original trouxe em nossas vidas fez com que essa ordem fosse inversa. A nossa carne quer, o nosso corpo quer dominar a nossa alma e a nossa alma quer dominar o nosso espírito. Então, Deus fez o sexo, gente. Deus fez o prazer. Deus colocou a sexualidade humana como algo bom e nós não podemos tirar isso de vista. É desejo de Deus a sexualidade, a afetividade, a genitalidade, os nossos órgãos genitais, o prazer que esses provocam é desejo de Deus. Só que nós não podemos olhar para eles de uma forma finalista, de uma forma ao qual eles nos trazem a finalidade em si. Olhar para a sexualidade para nós católicos, para nós cristãos, deve ser segundo o olhar da vontade de Deus, da criação de Deus. Qual é a finalidade que Deus colocou ao criar tudo isso? Qual é a finalidade que Deus desejou? A reprodução, a união do homem e da mulher. Eu quero afirmar claramente para vocês, o magistério da igreja não diz que a igreja é contra a realidade sexual, que é contra o prazer. Muito pelo contrário. Ora, é só pensarmos. Nós somos, talvez, não somente nós somos uma religião que defende a vida, que lutamos com relação a esse mundo que quer implantar em nós uma cultura de morte. Nós defendemos a vida a todo custo. Somos contra o aborto, somos contra a união homossexual, não no sentido de desprezar os nossos irmãos, mas verdadeiramente não há união entre dois homens, duas mulheres. Há união no plano originário de Deus apenas entre um homem e uma mulher. Nós defendemos a vida, defendemos essa união, essa união perpétua que é indissolúvel. Como que uma igreja, como que uma fé que defende uma união indissolúvel, que defende um vínculo tão perpétuo, que defende um vínculo tão forte, que defende a vida, pode ser contrário ao sexo, pode ser contrário ao prazer? Veja que o mundo coloca para nós argumentos que querem desestabilizar a nossa fé. Nós não somos contra a realidade sexual. O que nós somos contra a realidade sexual, o sexo em si, fora dos planos de Deus. O sexo é algo reservado ao sacramento do matrimônio. É algo reservado ao sacramento do matrimônio. Veja que o catecismo nos disse claramente: o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado fora das suas finalidades de procriação e união. Aqui também não se trata de a Igreja Católica vê que somente o homem e a mulher precisam se relacionar, ter uma vida sexuada para gerar filhos. Não é isso. É também isso, mas não só isso. A união entre um homem e uma mulher precisa haver a possibilidade de fecundação, de criar filhos. Essa generosidade que o cristão é chamado a ter para dar a Deus, para gerar filhos a Deus. Então, o homem e a mulher não podem se fechar realmente essa possibilidade. Mas aí a igreja, a nossa fé nos coloca os meios pelos quais nós vamos o casal vai se planejar, o casal vai se organizar, vai haver um planejamento familiar. Então nós temos os métodos naturais de contracepção que a igreja é a favor. Porque mesmo eles sendo métodos contraceptivos, no sentido de ser naturais, de não haverem barreiras para a graça de Deus, eles sempre estão abertos à possibilidade de que Deus pode agir com sua graça. Mas esse não é o enfoque de nossa partilha hoje. O enfoque do nosso estudo é o pecado da luxúria. Então, traçada essa primeira consequência, nós precisamos compreender que o pecado em si não é a atitude sexual, mas é a forma pela qual ela se dá. Sim, é a atitude quando é tomada fora do casamento, mas também
uma pessoa, um casal, pode estar cometendo o pecado da luxúria. É o mesmo princípio da gula. Quando nós colocamos a finalidade, o prazer em si, sobre o corpo do nosso esposo, da nossa esposa, sobre o corpo daquela pessoa, nós estamos pecando, nós estamos cometendo, abrindo as portas para o pecado, para essa doença espiritual. Nós devemos nos relacionar com ela desejando essa união, esse trocar mútuo de amor, de carinho, de cumplicidade. Veja que o amor entre um homem e uma mulher simboliza o sacramento, é um sinal da ação de Deus no nosso mundo. O sacramento do matrimônio simboliza, de alguma forma, a forma pela qual Deus se une a cada um de nós, a forma pela qual Deus se une à sua igreja. O amor, nós somos chamados a manifestar esse amor da Trindade. Então, nós não podemos simplesmente olhar desejando. O desejo, Deus nos colocou para que a gente o busque, mas não com a finalidade simplesmente de ter o prazer. Então, precisamos compreender que é os olhos, a forma pela qual nós nos relacionamos com o sexo, com a sexualidade, a forma pelas vezes qual eu me relaciono com o meu amigo, com a minha amiga, desejando ter um prazer egocêntrico na minha afetividade com ele, no meu relacionamento. Eu estou preocupado mais comigo de ter uma satisfação pessoal, de ter uma satisfação particular, de fazer o prazer, de fazer essa conquista o meu centro, do que plenamente Deus se tornar o meu centro. Então, por isso que os padres vão nos dizer que o principal órgão, essa principal dificuldade que nós temos é a nossa ilusão, a nossa mentalidade. Nós vamos nos iludindo, nós vamos fantasiando, nós vamos vendo e desejando. E Jesus nos coloca isso de uma forma tão clara. Aquele homem, aquela mulher que olha para o outro e já em seu pensamento vai se permitindo, vai se iludindo, colocando uma ilusão, vai floreando os seus pensamentos, vai aumentando, vai trazendo as ilusões, vai trazendo. Ora, ele já cometeu o pecado. Para dar um passo para uma atitude concreta, é um pulinho só, mas já é pecado. Já é pecado. Nós precisamos estar atentos. Alguns dos pecados que envolvem a questão da luxúria. Nós podemos ver vários pecados que envolvem a questão da luxúria. Vamos apenas a alguns deles. A fornicação, a pornografia, a masturbação, tantos outros. Veja que essa ilusão vai fazendo com que a gente crie um mundo fantasioso que não é real. Um mundo fantasioso que não é real. É a mesma história, aquela desculpa, a pessoa que tem a dificuldade na pornografia. Ela entra na internet para fazer alguma pesquisa, logo daqui a pouco já começa a ver uma foto aqui, uma foto ali, no seu argumento que precisa fazer uma outra busca, ver o seu e-mail, ver a sua caixa de mensagem, vai se permitindo, daqui a pouco ela já fantasiou tudo, vai se estimulando. Isso é uma realidade um pouco mais masculina, mas as mulheres também, talvez não numa questão de tanto de pornografia, mas as mulheres gostam de se iludir em bate-papo. As mulheres vão conversando e cada vez mais dando vazão. Não digo que todas, mas é uma tendência natural. Começamos a conversar por algo natural, algo que é bom, daqui a pouco começamos a perguntar sobre a pessoa, vem o segundo interesse, vem as conversas libidinosas e já estamos pecando. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esse pecado da luxúria, essa ilusão que nos arrasta. Quantos casamentos foram perdidos por causa dessa ilusão? Mas eu não sinto mais prazer com a minha esposa, eu acho que tem alguma coisa errada, eu não me sinto completo com a minha esposa, eu não me sinto... Veja, muitas vezes é por causa da sua ilusão e não tem nada de errado com o seu casamento. Nós precisamos ter isso em mente, gente. Quantos adultérios, quantos sacrilégios,
Quantas situações que envolvem isso? De uma forma bem concisa, resumindo, nós precisamos entender que o pecado da luxúria é um pecado espiritual, que começa pela nossa imaginação. Mas precisamos trilhar alguns caminhos para combatê-los, certo? Como nós vamos combater esses pecados? Então vai alguns conselhos, algumas atitudes que nós podemos tomar. Como um pecado espiritual, como uma doença espiritual, nós precisamos sempre pensar também em como combatê-los espiritualmente. E a primeira virtude a ser praticado é a castidade. A castidade, sim. Precisamos pensar na castidade. A castidade é só para padres e religiosos. Não, castidade não é só para padres e religiosos. Castidade também é para o casado. Também é para o casal. Também é para o solteiro. Também é para aquele que está ainda vivendo a sua busca do discernimento vocacional. Mas a castidade, a virtude da castidade faz com que nós olhemos para o outro com um amor puro, com um amor sem malícia. A castidade é algo fundamental. Precisamos ter a castidade. Sem castidade nós não conseguiremos combater esse pecado. Sem a força, sem lutarmos, sem controlarmos, sem tomarmos a decisão de uma razão. Muitas vezes nós precisamos agir com razão. Saber que aquilo é ilusão, saber que aquilo é fruto da minha imaginação. Eu preciso combater e não ficar dando trelas às minhas ilusões. Nossa cabeça é morada de loucos. Não dê trela aos seus pensamentos. Se você ficar dando trela aos seus pensamentos, você vai cada vez mais mergulhar nesse pecado. Então muitas vezes nós precisamos ser claros, imediatos, nós precisamos ser de uma forma bem racional. Isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Ora, então, sabendo que é um pecado que consiste na espiritualidade, nós precisamos ter um desejo de espiritualidade, nós precisamos orar. Contar com a graça de Deus, pedir a graça de Deus, fugir do pecado. A castidade é um pecado que não dá para combatê-lo de frente. Foge das situações que te levam a esse pecado. Foge das situações que te levam a essa ocasião. Foge da internet. Foge de ficar sozinho com a sua namorada, com o seu namorado. Foge dos seus olhares, dos ambientes que te levam a isso. Foge das roupas que te levam a isso. Foge de ficar sozinho em ambientes. É preciso ser muito, não vou dizer radical, mas é preciso ser muito corajoso, é preciso agir com muita naturalidade, com muita violência com você mesmo. Algumas coisas que são importantes também guarde os seus sentidos. Não dê muitas atenções ao que você está sentindo. Seja comedido, logo vai passar. Não viva ao bel prazer as ondas dos seus sentimentos. Seja prudente, dê tempo, silencie-se. Por isso que o silêncio, por isso que a prudência. Por isso que os nossos jovens vão sendo cada vez mais levados, porque vivem num agito total que não dão tempo ao silêncio. Acalme-se nos seus sentimentos, nas suas paixões. Acalme-se. Já disse para fugir das ocasiões. Faça vigílias. Vigílias aqui no sentido espiritual, mas também vigílias no sentido de combater. Seja vigilante às suas tendências. Seja vigilante. Procure não ficar ocioso. Ocupe-se, faça trabalhos manuais, vá fazer uma atividade física, vá ocupar a sua cabeça. O ditado já diz, né? Cabeça vazia, nem precisamos completar, né? Então ocupe-se. Por fim, mais uma vez eu insisto, na mesma prática que nós partilhamos com relação à gula. Ocupe-se de Deus. Ocupe-se com a leitura da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Ocupe-se em estar com Deus. Leia a palavra, medite a palavra, deixe a palavra criar em você virtudes, resistências.
medite ela todo dia. Todo dia. Que você seja cada vez mais levado a uma atitude espiritual. De uma forma bem resumida, isso é um pouquinho da luxúria. Teríamos muito mais para partilhar. Desejo a você, meu irmão, que o Espírito Santo, a você, minha irmã, que o Espírito Santo possa te cobrir com todas as graças, com todas as forças. Que São José, o Casto, possa interceder por nós, por cada um de nós nessa luta. Que Deus te abençoe e te espero até o próximo encontro.